Oi pessoal, tudo bem? Sou a doutora Marina Felca, cirurgiã plástica, e a gente está respondendo algumas dúvidas aqui em relação à abdominoplastia. E a pergunta agora é: quais são os cuidados que a gente tem que ter com o dreno de aspiração, com o dreno a vácuo que a gente usa na abdominoplastia? A gente já respondeu aqui no canal várias dúvidas em relação a dreno. Então a gente já respondeu se dói para tirar o dreno ou não, quando que ele é indicado quando é indicada a colocação desse dreno, quando que ele pode ser retirado e quais os cuidados que a gente tem que ter em casa com o dreno também é extremamente importante, porque se a gente não cuidar, a gente pode ter a ingrata surpresa de a gente ter que tirar esse dreno antes da hora, antes do momento, e depois a gente ter que fazer alguns ajustes pela retirada desse dreno. Como, por exemplo, alguma aspiração, alguma retirada de líquido que poderia estar saindo pelo dreno e acabou acumulando pela saída antes do tempo desse dreno. Então, o que a gente tem que fazer para esse dreno não sair antes do tempo? Primeiro, esse dreno tem alguns pontinhos que estão segurando ele na pele. Então, a gente tem que tomar cuidado para esses pontos não se romperem. Como eu faço para esse ponto não se romper? Eu tenho que tomar cuidado onde eu vou apoiar esse dreno. Eu não posso tropeçar nesse dreno. Ele tem que estar sempre visível para a gente não enroscá-lo em algum lugar. Às vezes enroscar no pé da cama, enroscar no pé da cadeira. Tá almoçando, tá jantando, foi sentar, colocou do lado na hora de levantar, enroscou no pé da cadeira. Então a gente tem que ter cuidado sempre que a gente estiver caminhando aonde esse dreno vai ser apoiado. Também é importante a gente retirar o líquido que está nesse dreno e quantificar. Então, como é que a gente vai quantificar o líquido que está saindo? Eu preciso ter um medidor. Então, pode ser um medidor que tenha número de ml, por exemplo, algum copo medidor. Eu posso ter uma seringa de 20 ml em casa e despejar dentro dessa seringa. Eu posso ter uma seringa de 60 ml e despejar dentro dessa seringa. Então, alguma medição eu vou precisar fazer, tá? É importantíssimo essa medição porque ela vai dar o norte para o seu médico, para sua médica, a época certa de retirada desse dreno. Se a gente, de repente, foi medir e deixou cair no chão, esqueceu de anotar, não anotou, dificulta a evolução, a avaliação da evolução desse dreno, desse líquido que está saindo ali e a melhor data de retirada. Então, é importantíssimo a gente anotar diariamente. Se tiver uma quantidade muito alta de líquido, é importante que você faça, às vezes, essa medição 2 vezes por dia. Então, se fizer 2 vezes por dia, some para saber nas últimas 24 horas qual foi o débito desse dreno, qual a quantidade de líquido que saiu nas últimas 24 horas. Então, se você fez uma retirada, por exemplo, às 7 da manhã e juntou muito líquido, são 5 da tarde, você precisou tirar, você vai somar esses dois e vai tentar tirar o próximo às 7 da manhã para dar essas 24 horas. Não, deu 11 da noite, tem muito líquido de novo, vou precisar tirar? Faz a terceira retirada e depois tenta fazer a próxima retirada às 7 da manhã, porque aí você vai somar todos esses volumes nas últimas 24 horas. É importante a gente fazer uma medição ou somado ou única a cada 24 horas, tá? Além de não deixar esse dreno enroscar, de não deixar de medir, né, a quantidade de líquido desse dreno, é importante o manuseio desse dreno. Então, a gente precisa aprender antes da alta como mexer nesse dreno. Então, existe uma trava, existe uma sanfoninha, que é onde o líquido vai ser acumulado. Então, sempre que for fazer a retirada do líquido que está no dreno, eu preciso fechar essa prisilinha. Eu preciso clampear aquela mangueirinha. Então, na mangueirinha vai ter ali um clipezinho. Você tem que fechar totalmente esse clipe antes de abrir aquela sanfoninha que é onde está o líquido acumulado. Fechou a sanfona, abriu, esvaziou o dreno num copo, num recipiente ou nesse copo medidor. Você vai apertar esse dreno, fazer novamente essa sanfona, ele tem que ficar bem fechadinho. Aí você vai colocar a tampinha, pôr a tampinha do dreno, depois que ele estiver totalmente fechado, com a tampa ajustada, essa presilha aqui você pode soltar. E você deve soltar, porque se você não soltar, esse líquido não vai chegar aqui, tá? Então, lembrar, eu preciso fechar esse clipe para poder abrir, e depois que eu fechei o sistema, eu preciso abrir esse clipe para ele voltar a funcionar. Senão ele vai parar de funcionar e aí é uma outra complicação.
tá bom? Então, cuidado também com o manuseio do dreno. Se você tiver dúvidas de como fazer o manuseio desse dreno, converse com o seu médico, com o seu cirurgião, com a sua cirurgiã, para fazer esse manuseio da forma mais correta possível, tá bom? Então, é importante manusear corretamente, de preferência com luva, para você não se contaminar com sangue, com líquido que vai estar saindo ali, ou lave bem as mãos antes e lave bem as mãos após o manuseio desse dreno. Manusear o dreno é importante, o local onde esse dreno vai ser apoiado durante o dia é importante para você não tropeçar no dreno, a quantidade de líquido que está saindo precisa ser anotada. E também é importante você não colocar esse dreno acima do local onde ele está saindo. Então, por exemplo, você está deitadinha e aí, em vez do dreno estar mais baixo do que você, ele está sobre você, ele está colocado aqui, por exemplo, no peito. É difícil de acontecer, mas pode acontecer desse líquido refluir. O que é refluir? Aquele líquido que estava no recipiente, na sanfoninha, voltar para dentro do abdômen. Então, o ideal é que o dreno esteja sempre abaixo do local da onde está o pontinho ali segurando o dreno, certo? Então, acho que são essas 4 dicas principais aí em relação ao cuidado com o dreno que vocês precisam ter no pós-operatório, certo? Obrigada, pessoal, pela pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, compartilhem, curtem o canal, fiquem à vontade, certo? Até mais!